Bem-vindos à nossa aula sobre átomos e moléculas. Um dos principais conceitos da química é o átomo. A preocupação com a estrutura da matéria vem da Grécia Antiga, e foi nessa época que se pressupôs como partícula indivisível responsável pela composição da matéria, com Demócrito e Leucipo, pois a palavra átomo vem do grego não divisível. Em 1805, John Dalton propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust, a chamada teoria atômica de Dalton. Essa teoria foi baseada em diversos experimentos. Apontou que todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, massa e tamanho. Átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Átomos não são criados nem destruídos, são esferas rígidas indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. São conhecidos mais de 100 tipos de átomos quimicamente diferentes. Cada um desses tipos representa um elemento químico, e cada elemento químico recebe um nome e uma abreviação, chamada símbolo. Os símbolos são formados por uma ou duas letras. A primeira é sempre maiúscula, e a segunda, caso exista, é sempre minúscula. Veja o exemplo. O elemento hidrogênio apresenta como símbolo o H, carbono como C, cálcio como Ca, o cádmio como Cd, chumbo Pb e o potássio K. Porém, devemos lembrar que, em muitos casos, o símbolo vem do nome em latim. Para representar as moléculas de uma substância, utiliza-se as fórmulas. Na fórmula de uma substância são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição e os números, índices de atomicidade, indicando a quantidade de cada elemento presente. Se o índice não for escrito, é por causa que seu valor é 1. Veja o exemplo. A substância gás hidrogênio apresenta como fórmula o H2, gás oxigênio O2, gás carbônico CO2. Com isso, podemos então concluir que símbolos representam os elementos químicos, como carbono, C, hidrogênio, H, oxigênio, O. Fórmulas representam as substâncias puras, como a molécula H2O, que é de água, CO2, que é o gás carbono. As substâncias puras podem ser classificadas em dois grupos, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são formadas por átomos de apenas um elemento químico, já as substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Um exemplo que temos de substâncias simples é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Já um exemplo de substâncias compostas é o CO2, gás carbônico, ou gás metano. Vamos estudar agora equação química. A equação química é a representação de uma reação química. Um exemplo que temos é a decomposição da água, onde duas moléculas de água se decompõem para formar duas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. As moléculas de água são os reagentes, e as moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio são os produtos da reação. Os números chamados de coeficientes estequiométricos, indicados antes das fórmulas, indicam a proporção entre as quantidades de moléculas em uma equação química. Exemplo, então, da decomposição da água, é preciso de duas moléculas de água para se decompor e formar duas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. Quando escrevemos uma equação química, ela precisa estar balanceada,
com os coeficientes corretamente indicados, demonstrando a conservação dos átomos na reação. Todos os átomos dos reagentes devem ter correspondente nos produtos, respeitando o fato dos átomos se conservarem. Nessa reação, podemos observar que ela não está corretamente balanceada, pois nos reagentes temos 2 nitrogênio e 2 oxigênio, e nos produtos temos somente 1 nitrogênio e 1 oxigênio. Já nessa segunda reação, podemos observar que ela já está corretamente balanceada, com 2 nitrogênio nos reagentes e nos produtos, e 2 oxigênio nos reagentes e nos produtos. Explicação para as leis de Lavoisier e Proust. Como já foi dito no início do vídeo, Dalton propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. Mas o que fala a lei de Lavoisier? Segundo a lei de Lavoisier, a massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa dos reagentes. Alguns já podem ter ouvido falar a seguinte frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que se incorporou nos saberes populares. E segundo Dalton, em uma reação química, os átomos apenas se recombinam. Como não são destruídos nem formados, a massa dos reagentes é sempre igual à dos produtos, explicando a lei de Lavoisier. Veja a imagem a seguir. Antes da reação, temos 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Após ocorrer a reação, temos também 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, comprovando então que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. O que fala a lei de Proust? Segundo Proust, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. As moléculas de uma determinada substância são formadas por átomos, que se unem numa proporção bem definida, apresentando sempre uma proporção constante entre os átomos dos elementos que a constituem. E como a proporção em que os átomos estão é sempre a mesma, então a composição da substância é fixa, explicando a lei de Proust. Veja a imagem. Para a decomposição da água, é preciso de 2 moléculas de água para formar 2 de gás hidrogênio e 1 de gás oxigênio. Quando duplicamos, então, a quantidade de moléculas de água, vamos duplicar também a quantidade de moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio, tendo 4 moléculas de água para produzir, então, 4 de gás hidrogênio e 2 de gás oxigênio. Agora realize a atividade proposta pela professora.